Agora, deixa eu ir aqui pertinho da minha plateia maravilhosa, minhas meninas lindas. Eu conversei com a Débora Rodrigues, vocês conhecem muito bem, né? Ela, gente, é piloto de Fórmula Truck. Imagina uma mulher pilotando um caminhão e eu fui cobaia dela. Porque eu andei de caminhão com ela, a gente conversou, eu fui na casa dela, foi um papo tão gostoso, gente. Ela fez, olha, falou tanta coisa da vida, uma mulher batalhadora. Olha, foi muito legal, viu? Acho que você vai gostar aí de casa. Então, olha só. Hoje eu vou conversar com uma das mulheres mais lindas do nosso Brasil, super guerreira. E olha, esse caminhão aqui tem a ver com ela, viu? Sabe por quê, gente? Porque ela conseguiu dominar um espaço que era só dos homens. Ô de casa! Ai, eu tô aqui, eu tô observando que casa mais linda, ela me abre a porta já. E aí, lindona? Ô, Débora, você é lá do Paraná, uma cidade do Paraná. Sou de Bela Vista do Paraíso, pertinho de Londrina. Pequena cidade? Bem pequena, pequena cidade. E você nasceu lá, foi criada lá? Não, infelizmente não. Eu nasci muito pequena, saí de lá, porque como meu pai é caminhoneiro, então a gente mudava conforme a safra. Eu nunca estudei mais de um ano seguido na mesma escola. Então se tem uma coisa que eu tenho trauma, é mudança. Nossa. Não me fala em mudança. Eu falo pro meu marido, o dia que você for vender essa casa, já vende porteira fechada, pra não ter que fazer mudança. Porque eu não suporto caixa, não suporto tirar coisa de guarda-roupa. Eu odeio... Sabe uma coisa que eu não gosto? De viajar. Porque eu tenho que fazer mala. E o que você fazia na sua cidade? Você era super pequena, de uma família super simples. Seu pai é caminhoneiro, sua mãe dona de casa. Isso. E você começou a trabalhar bem cedo também, né? O bem babá. Nossa, de tudo. Você já fez de tudo já um pouco, fiz de tudo. Né? É porque meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade. E eu não tinha essa situação de pensão e tudo mais. Então, e minha mãe também trabalhava fora, teve que começar a trabalhar fora. Então, eu acabei começando a trabalhar cedo. Eu fui babá, acho que minha primeira profissão foi babá. Depois eu fui trabalhar em supermercado, já trabalhei como faxineira também. Então, tive que me virar. Me virava pra pagar... Pra poder ajudar, pagar conta de água, conta de luz, Não, na verdade era pra mim, o meu dinheiro. Eu, graças a Deus, não precisei... Assim, depois de grande, já, mocinha, eu já ajudava a minha mãe em casa. Mas quando menina era pra mim, pra comprar minhas coisas, né, pra pagar um estudo, pagar um curso, pagar alguma coisa. Tá, aí você tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, estava morando sozinho, fazendo supletivo, que você tinha parado de estudar? Eu Antes, tinha parado de estudar. Quando que foi que você se tornou musa do Sem Terra? Como que você foi parar no negócio de Sem Terra? Isso que eu queria entender. Isso aí foi um longo passo, porque eu me casei, aliás, eu engravidei aos 17 da Jaqueline. Nossa, super jovem. Super. Você conheceu o seu ex-esposo onde? Aqui em São Paulo mesmo, em São Paulo. E eu engravidei da Jaqueline, casei, ficamos um tempo juntos. Aí, quando eu estava para separar, eu engravidei do João Paulo. Nossa. Então, eu tenho a Jaqueline de 30, o João Paulo de 28, do primeiro casamento. E aí eu retornei para o interior, porque a vida é muito mais difícil em São Paulo, né? Sozinha com 2 filhos. E então eu resolvi voltar para o interior. E uma dessas vezes eu estava trabalhando aqui em São Paulo. E minha mãe me ligou, falou, olha, vai ter um teste para motorista de ônibus aqui. Eu falei com o chefe, ele falou que se você vier, ele deixa você fazer. Eu falei, então eu vou. Aí foi quando eu comecei a trabalhar de motorista de ônibus nessa empresa, que era uma empresa que ela freta ônibus para todo tipo de evento. E na época, era época política, tinha aqueles comícios, né, na cidade. E eu buscava as pessoas da roça, dos assentamentos, acampamentos, trazia para a cidade para o comício. Que eu era contratada para buscar. E nessa época eu conheci o movimento e já como a maioria das mulheres e geminiana, eu tenho que dar os pitacos, né? Aí me convidaram para participar do movimento, eu comecei, porque meus 2 avós vêm de um histórico de agropecuária, de terras. Então, eu
resolvi Você entrou em engajar. nessa Porque foi a forma que eu vi, Dani, de realmente plantar os pés em algum lugar. Mas né, você sabe que eu acho que a sua história é um pouco meio Cinderela, alguma coisa assim, né? Você não acha desse tipo assim? Porque imagina, você tava super, tudo bem, criando os filhos, maior perrengue da vida, né? Sem a ajuda do pai dos seus filhos. Aí você parece que veio para São Paulo, né? Numa campanha dessa que o Sem Terra estava fazendo. E aí tiraram uma foto, né, do movimento e você saiu na primeira página do jornal. Foi isso que aconteceu? Na verdade, eu vim várias vezes, sim. A gente fazia, às vezes, caminhadas de lá para cá a pé e eu acompanhava as pessoas porque eu era militante. Então, eu acabava trazendo... Isso lá de Teodoro Sampaio? Lá de Teodoro Sampaio. Uhum. Mas, na verdade, essa foto saiu no jornal, numa capa de jornal. Eu estava numa ocupação onde teve muito tiroteio. Que perigo. Você não tinha medo, assim? Você Medo a gente tinha, mas infelizmente a gente tinha que dançar conforme a música, né? E eu estava lutando com os outros para a gente conseguir essa terra e teve tiroteio, teve tudo e me fotografaram. E a foto específica que saiu de capa no jornal, a gente tinha fechado o banco, porque o banco, né, agência, porque tinha chegado um dinheiro do empréstimo, porque nós tínhamos uma cooperativa também. Uhum. E chegou um dinheiro e esse dinheiro ficou parado lá. Então nós falamos, vai ficar parado aí, se é nosso, você não usar, como que a gente vai plantar e comprar trator e fazer as coisas sem o dinheiro? Então nós fechamos a agência. E essa foto eu tô assim, de braço cruzado, com outra militante, conversando com o gerente do banco. Tipo assim, eu com a cara de brava. Que alguém estava tirando a foto de você? Tinha muito fotógrafo. Mas então tinha mídia do mundo inteiro, não era do Brasil, do mundo inteiro. Eu dei entrevista, antes de ser conhecida, eu dei entrevista para emissoras da Alemanha e tudo mais. Porque naquela época, a reforma agrária, o movimento tinha um respeito. Né? Então, me fotografaram nessa situação e saiu uma chamada que era musa do MST. Começou tudo aí. No outro dia, a revista me ligou para Bolsa Nua. Menina, e quando você ficou sabendo que você fizeram esse convite? Porque assim, você já tinha feito algum ensaio fotográfico? Não, já tinha feito assim, coisas amadoras. Né? Porque na cidade pequena tem muito concurso disso, daquilo, e eu participava de todos. Você participava de concurso? Participava. Jura? Aí fui com que é Garota Verão, não sei o quê, participei de Miss, não sei o quê, tudo eu participava, porque me convidavam e aí eu participava. Né? Olha, vamos fazer o seguinte, eu quero te levar, como eu sou uma boa caipira, e sei que você também é, eu quero te levar para conhecer o meu quintal e a gente vai acabar a nossa conversa lá fora, que tá super fresco. Ai, tá lindo, vamos né, lá? O dia. Verdade, vamos lá. Agora, Débora, voltando lá na história da Playboy. Aí, quando te fizeram o convite, você ficou meio assim, em choque. Barato. Você ficou em choque. Não, me ligaram, eu pensei que era trote. Você olhava Playboy, você costumava ver? Sim, muito. E você já se imaginou lá? Nunca passou na sua cabeça? Na verdade, foi assim, eu recebi uma ligação na cooperativa de um jornalista dizendo que a revista ia me ligar. E realmente ligou. Quando ligou, eu tirei sarro, né? Primeiro eu tirei sarro dele, e depois tirei sarro da menina que me ligou, que na época era a Ariane. Aí ela me ligou. Nossa, você lembra o nome dela? Lembro tudo. Olha que legal. E eu falei, tá bom. Ela falou assim, eu sou fulana da revista tal, não sei o que. Eu falei assim, eu sou a princesa Daiane. Eu tirei um barato. Bom, pra eu acreditar, ela me deu um número, eu liguei, aí atendeu na editora Abril, passou o ramal, não sei o que, aí eu acreditei. Gente... Mas eu tirei um barato. Como que veio me achar aqui? Eu não acreditei, eu não aceitei a proposta na época, porque eu estava namorando sério e tal, e tinha outros planos para minha vida. Eu vim aceitar muito tempo depois que esse relacionamento acabou, e eu decidi ir embora da minha cidade. Eu vim de carona de São Paulo, de Teodoro Sampaio para São Paulo. Eu desci ali na Avenida Bandeirantes, na rodovia dos Bandeirantes,
Fui a pé até o Paraíso. E depois a própria revista pagou um táxi para eu ir até a editora, porque eu não tinha dinheiro. E quem que fez as negociações da revista? Tudo foi você? Ou não? Inicialmente fui eu. Inicialmente fui eu. Aí a proposta, quando eu falei no programa da Hebe da proposta, que todo mundo caiu de pau em cima da revista, aí me chamaram para renegociar e me pediram um advogado. E na época até foi o Greenhalgh, foi comigo para me ajudar. Pô, que bom que eles foram generosos, Foram. né? Reconheceram, né? Foram. Foi muito legal, assim. E, nossa, produção super querida. Porque era loucura. Tinha que sair escondido comigo, porque os fotógrafos iam atrás. Nos encontrava, quando via, já saía foto, sabe, making off das fotos, saía nos jornais, nas revistas. Foi complicado para fazer. Que legal, era o seu ano, né? Foi até então que você foi convidada para ser apresentadora. Isso nunca passou na sua cabeça? Foi. Morando lá em Teodoro Sampaio, no Paraná, você nunca assistiu um programa e falou, nossa, eu queria tanto ser apresentadora. Nunca passou na sua cabeça isso? Eu pensei muitas vezes ser atriz. Uhum. Eu gostava muito, porque eu, desde menina, sempre participei muito de teatrinho, todas essas coisas eu participava. E eu gostava muito, acompanhava muito, por causa da minha época, era a Glória Pires, a Nádia Lippe, várias atrizes da minha idade, né? Então eu gostava bastante, mas nunca tinha pensado em que realmente isso fosse acontecer, né? Até que um dia tio Silvio bate na sua porta e vem com essa proposta. Verdade. E aí, como que foi pra você, Débora? Tremeu as pernas, os cambitos? Com certeza, foi outra coisa que eu tirei sarro de novo. Quando o Macrini me ligou falando que o Silvio Santos queria falar comigo, eu dei risada. Eu dei risada, né? Você achou que era piada? Achei. Quando eu cheguei lá, eu fiquei no camarim esperando ele, que ele estava gravando. A camareira veio, tava uma pilha de nervos. E eu ficava assim, procurando uma câmera escondida, porque eu achava que eu estava participando daquelas pegadinhas do Gugu. Daqui a pouco, menina, que me entra aquele homem, como diz a Hebe, né, enorme, aquela mão enorme, que ele é alto, né? Quando ele entrou, eu fiquei passada. E foram duas pessoas que me fizeram ficar muda. Foi o Silvio Santos e a Xuxa. Então, e aí, ele chegou no seu camarim e falou o quê? Quando ele chegou, oi, muito prazer e tal, eu não consegui levantar. E ele percebeu, porque eu dei a mão pra ele, minha mão tava um gelo, minha mão tremia. E eu fui tentar levantar, não, fica à vontade. Ele percebeu, ele foi muito... Ele sabe o impacto que ele causa na gente. Então, ele consegue levar bem isso, te deixar à vontade. E aí ele falou, aí ele te fez o convite pro Fantasia do programa. Pro Fantasia. Ele me mostrou um vídeo de um programa, que esse programa é um programa italiano. Aí ele me mostrou esse programa, a priori era para ser somente meu, mas eu mesma fiquei em dúvida. Falei para ele que eu não tinha certeza se eu seguraria tudo sozinha, porque eu nunca tinha trabalhado em TV. Quem me ensinou foi ele. Ele no estúdio. Ele me ensinou a falar com a câmera, porque quem disse que eu conseguia olhar para a câmera e falar com a câmera? Eu olhava, eu disfarçava, falava, mas não conseguia falar com a câmera. Ele falou assim, então faz o seguinte, não fala com a câmera, fala com aquele rapazinho que está atrás dela. Aí eu comecei assim. Eu entrava no estúdio, acho que por causa da tensão eu ficava afônica. Então, e é ele que me treinou. Eu tenho o prazer de poder dizer que eu fui treinada pelo melhor. Foi seu professor. Que legal, hein? É muito bom cair no samba, né? Eu também acho. Só que eu acho melhor ainda brincar com você aqui no Fantasia. Bom, você acha que essa história do seu pai ser caminhoneiro que te levou pra ser uma corredora, é corredora que fala? É piloto. Piloto de Fórmula Truck? Gostar de caminhão, sim, com certeza. Porque eu gostava daquela vida de viajar, de estar cada dia num lugar, né? Agora, piloto não, porque eu mesma nunca tinha pensado em ser piloto de caminhão, porque era, para mim, uma coisa inatingível. A única coisa que eu aventei em uma certa época foi ser piloto de motocross, por estar no interior e tudo mais e tal. Mas Fórmula Truck não, eu não tinha nem possibilidade de assistir a corrida, né? Então, não passava por isso. E como que foi a ideia de
de ser piloto? Eu fui fazer uma gravação pro Gugu e eu fui conhecer os caminhões pessoalmente, dirigir os caminhões, foi uma brincadeira, que a gente distribuía mulheres seminuas na pista, tipo de enfermeira, tipo um monte de várias situações. E a gente punha as imagens do caminhão batido, das outras corridas, que tipo assim, era uma corrida meio maluca, né? E eu era de vigarista, né? Que eu fiz isso de propósito para eu ganhar a corrida. Olha e foi uma brincadeira e eu gostei muito. Nessa época eu não comecei porque eu tava de namoro com o SBT. E aí depois, quando já vi que ia passar, o programa ia passar para Carla, tal, não sei o que, eu comecei a procurar. E consegui, foi quando eu conheci meu marido. Olha, destino também, né? Diz que foi amor à primeira vista, né? Foi. Que um conhecido te apresentou, né? Vai, você tem que te apresentar fulano. Ele te apresentou e ali já foi o... Foi o meu câmera, ali. o Luizão, que era meu câmera. Ele fazia também um freela lá pra ele, que na época a corrida não tinha TV ao vivo. E eu comentei, ele viu que no meu camarim tinha várias fotinhas de caminhão, de corrida, e ele falou, pô, você gosta de Fórmula Truck? Eu falei, meu, adoro. Ele falou, você tinha vontade de correr? Eu falei, lógico que eu tenho. Ele falou, eu tenho um cara que tem equipe que talvez você possa conseguir. Aí foi quando eu conheci o Renato. Que legal. Mas eu quero saber se ela dirige bem. Porque dizem que fala mulher no volante, perigo constante. Será que isso é uma piadinha de mau gosto para as mulheres? Porque ela diz que pilota bem, tem carteira E, né? E. Tem carteira E. Será que eu vou me arriscar? Será que a gente podia dar uma volta de caminhão? O que você acha? A hora que você quiser. Então, eu quero ver se Débora Rodrigues sabe mesmo pilotar um caminhão. Porque, gente, pilotar um caminhão dá pra... Porque tem quantas marchas? É uma marcha a mais, não é? Depende. Uma não. São duas caixas. Uma caixa leve e uma caixa pesada. Já... Nossa. Então são 7 e 7. Entendi nada, gente. Vamos lá entender isso melhor. Vamos fazer? Vamos lá. Vamos andar? Então vamos. Olha, Jesus! Jesus! Pronta pra emoção? Ai, meu Deus! Com emoção ou sem emoção? Ai, com emoção! Ui, meu Deus! Ai, tá dando ré! Ai! Gente, eu tô com medo da Débora. Uau! Nossa Senhora! Ó, tem outro caminhão aqui, ó. Esse meu vizinho aí tem caminhão. Gente, mas que emoção, Débora. Ô, Débora, me fala uma coisa. Como que foi, assim, pela primeira vez quando você subiu no pódio? Você é a única mulher correndo numa modalidade, assim, que só existia homens. Muita emoção, porque não é fácil, porque ali a gente tem pilotos, como o Felipe Giafone, que é o piloto da minha equipe, por exemplo, que andou lá na Indy. Então você tem muitos pilotos ali, profissionais, pilotos de carreira. E eu nunca competi de nada. Então eu não sou uma piloto de carreira. Quer dizer, você fala eles começaram desde pequenininho, Sim, né? Eu comecei com 29 anos. 29 anos? Com 29 anos, os pilotos estão se aposentando. Nossa! Ai, meu Deus. Ai, a banguela agora. Ai, Débora, me dá um frio da barriga, te juro. Você vê isso aqui com a carreta atrás. Gente, você na correndo, chuva. Quantos por hora você corre quando você tá? 240. Nossa. Nossa, não dá pra ver, dá pra ver. Não. Dá. 200 por hora na chuva. É que nem sabonete, não é? E você nunca teve algum acidente, alguma coisa? Tive, já. Mas você já chegou a se machucar? Dei uma trincadinha na costela, mas coisa Sério, pequena. Débora? Mas de tomar o caminhão? Se você procurar no YouTube, tem uma imagem, você põe lá Débora Rodrigues, acidente Guaporé 2009. É um acidente bem espetacular. Realmente que precisa de melhorias. Olha só que pancada da Débora, hein? Débora, não tem a menor dúvida do que está escrito no seu para-brisa.
mulher, sexo forte. Tá lá, tô bem, tá olhando pra câmera e tá dizendo, tô bem. Espetacular. Olha que a mulher me fala, gente. Não, fala sério. Pronto, Dani. Sã e salva. Ai, Jesus, amada, foi muita emoção, meu Gostou? Deus do céu. Muita emoção, gente. Eu quero aproveitar. Ai, gente, olha, vou te falar, Vou te hein? dar lembrança para as suas meninas. Ai, mentira! Gente, que graça! Olha isso! caminhãozinho, uma Gente, pra que cada graça! Mas vai ter briga, né? Olha que bem bolado isso! É o seu É caminhão? o meu caminhão de corrida. Ah, lindona, adorei! Adorei. Gente, Muito obrigada muito também. gostoso. Um beijo a todo mundo aí. E que cada vez mais você seja mais sensacional. Ai, obrigada. Adorei o papo com o Dani de hoje, gente. Sensacional. Débora Rodrigues, lindona. Gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu fiquei com medo de andar com essa mulher. Eu vou confessar, vocês podem... Eu tava tensa, eu ficava assim, ó, sentadinha assim, ela respondia as coisas, eu, tá, e perguntava assim na lata, mas mal prestava atenção. Te juro, eu fiquei com medo de você, Débora Rodrigues.